Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi, estou aqui com a Daniela Moreira. Olá, Dani. Olá, tudo bom? Tudo bom. E você está ouvindo pelas plataformas digitais ou assistindo pelo YouTube mais um episódio do Nutris da Família Podcast. Este é um podcast que fala sobre saúde e nutrição e hoje temos como convidada a doutora Lucila Pereira, que vai falar sobre seletividade alimentar. Fique conosco, já se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho. Olá, doutora Lucila Pereira, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Com muita honra, né, Rosana, que nós estamos recebendo aqui a doutora Lucila no nosso estúdio e nós vamos falar de um tema muito importante que é seletividade alimentar. Eu que agradeço, meninas, a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre a seletividade alimentar, né? Um assunto que hoje está muito visível, né? E estamos tendo aí cada vez mais casos, né? Então eu ouço cada vez mais: meu filho quando era pequeno, menor, comia de tudo, hoje ele não come mais nada. Ou então eu escuto muito: meu filho não aceita nenhum tipo de fruta. E das verduras e legumes ele só aceita brócolis e batata. E o macarrão só se for sem um molho. Então cada vez mais presente aí no dia a dia da família. Será que acontece aí na sua casa isso que a doutora Lucila acabou de relatar? Meu filho não come, meu filho não quer. E quais os problemas que nós temos com essas crianças, não é mesmo? Então nós vamos começar agora a entrar nesse assunto tão importante, tão polêmico. Eu acho que quem está escutando fala assim: falar é fácil, né? Quero vir aqui fazer meu filho comer, ele não come, eu já fiz de tudo. Então é sempre uma fala, né? A Lucila é uma amiga querida de trabalho, ela aceita sempre esse grande desafio de trabalhar com crianças que não comem. Eu acho que está dentro de um grande desafio, porque eles são muito inteligentes, eles sabem dar a volta. Manipuladores, vamos dizer assim. Manipuladores, né? São seres já preparados ali para dizer o que eu quero, eu não quero, eles são todos empoderados, né? Essa geração. Exato, é uma geração bem empoderada. Bem decidida, então não quero, talvez não saibam por quê, talvez ainda não colocou na boca, ou já colocou em alguma outra época e não lembra mais e não quer repetir a experiência, né? Então é uma luta mesmo, não é fácil, né? Falar é muito simples, mas ali no dia a dia, para fazer essa criança voltar a ter prazer em experimentar alguns alimentos é muito difícil. Tem uma relação saudável, né, Lu, com a comida. Sim, fazer as pazes realmente com comida, com textura, com cor, com sabor, uma batalha, assim, mas é possível, né? É um desafio, mas é um desafio, possível. Mas é bem possível, tá? Então, não é rápido, né? Porém, é possível. Lucila, fala um pouquinho de você, da sua área de atuação, porque esse tema, né, que você está vindo aqui falar com a gente hoje. Vamos lá, então. Bom, meu nome então é Lucila Pereira, eu sou nutricionista formada pela FMU. Depois eu fiz residência em oncopediatria, então eu sou especialista de nutrição em oncopediatria pelo Instituto Oncológico Pediátrico, o GRAAC, da Unifesp. Depois eu fui fazer mestrado também na pediatria, né, na reumatopediatria, então sou mestre, né, em ciências aplicadas à pediatria, tá? E atualmente estou fazendo doutorado também na reumatopediatria, né? Então logo doutora, né, em nutrição. Mas enfim, eu sempre trabalhei com criança desde lá da graduação, desde os estágios da graduação. Então, trabalhei com crianças atletas, né? Especificamente no judô. Depois, fui para o IOP, né? Que é o Instituto Oncológico, e sempre trabalhei com essas crianças. E até hoje. E assim, é um grande desafio, desde a oncologia, né? Até a reumatologia, é um grande desafio mesmo, né? Na oncologia também tem as questões de seletividade, né? Pelos quimioterápicos, que mudam o paladar dessas crianças, e às vezes elas aceitavam tudo e no momento ali do tratamento elas passam a aceitar poucas opções, né, poucas cores, pouca textura, a textura incomoda muito, né?
E aí eu vim desenvolvendo isso e hoje trabalho com a seletividade alimentar comum aí nas casas das pessoas. Normalmente eu atendo a domicílio, então eu vou até a casa da pessoa e faço esse atendimento lá. As mães adoram porque hoje saí em São Paulo, né? Agora tudo bem, tá um pouquinho mais tranquilo, né? Por causa da pandemia. Mas sair em São Paulo com 2, 3 crianças é muito complicado, né? Então eu ia até a casa, facilitou bastante. E eles também estão num ambiente que é familiar, né? Exato. Isso facilita, você acha? Facilita porque relata muito mais a realidade, né? Ali dentro do ambiente deles, você consegue enxergar coisas que eles não te relatariam. E aí passaria em branco e talvez seria um gancho para você ajudar a resolver a questão, né? Mas como você não via, não tinha acesso, você acaba que passava desapercebido ou não relatado pela família. Então facilitou sim, eu gosto bastante de trabalhar no domicílio da pessoa. Bacana. Explica pra gente agora o que é seletividade alimentar. Ele é uma recusa ou a recusa pode virar uma seletividade? Explica pra gente esse processo. Então, a recusa está dentro da seletividade, né? Então, na literatura você encontra aí a definição de seletividade como recusa, pouco apetite ou desinteresse por algum alimento ou algum grupo de alimento, tá? Então, a recusa está dentro, né? Então, a criança é um pouquinho diferente da neofobia da idade, né? Que a gente sabe aí que os pré-escolares começam a ter essa neofobia, o medo de experimentar o novo, né? Então, ele só come aqueles alimentos conhecidos e ele tem medo de experimentar alguma coisa nova, né? Mas isso tende a se resolver com 7 anos de idade, podendo se prolongar aí até os 10 anos e acaba que ele toma coragem e começa a experimentar. Diferente da seletividade, né? Que aí ele tem só aqueles alimentos que ele prefere, que ele está acostumado a comer e não aceita colocar mais nenhum, né? Então é muito difícil, ele recusa todos os outros ou recusa um grupo inteiro. Tem criança que não come fruta alguma, né? Não interessa cor, cheiro, textura, não. Ele recusa qualquer tipo de fruta, tá? Então é um pouquinho diferente da neofobia. Ótimo. Tá? E o que é mais comum de encontrar na seletividade? Então é muito variado. É difícil você dizer qual é a seletividade mais comum, né? Porque é muito variado e tem crianças que não gostam de um tipo específico de textura. Tem criança que só escolhe cores brancas e amarelas, isso é uma curiosidade da seletividade. Então as crianças tendem a gostar mais dos brancos, dos amarelos, né? Não quero verde, né? O verde acho que não quero verde. Então se tiver uma salsinha picadinha naquele purê de batata, pronto. Já não vai comer aquele purê de batata, mas se for só purê de batata, talvez coma, né? Então tem isso também, né? E tem criança que recusa um grupo inteiro, então não come nenhum tipo de fruta ou não come nenhum tipo de legumes e verdura, mas aceita as frutas, tá? Então é difícil falar realmente qual é o tipo mais comum, tá? Trabalhar com a seletividade é uma caixinha de surpresa. Tá? Mas essa neofobia que você falou, da criança ter medo de provar, qual é o papel da mãe nesse caso? Ela percebe que a criança tem esse problema, essa recusa no início, e aí ela deve oferecer de outras formas ou ela aceita? Que é o que eu vejo a maioria das mães fazendo, ele não gosta e não oferece nunca mais e taxa, coloca aquilo na cabeça da criança, alimenta aquilo, né, de que ela não come e isso é legal, não é? Não, então tem isso, né? Ele não gosta, então já não vou colocar, não. Ao contrário, tá? Deixa ali no pratinho dele, tá? Exposto. Ele vai reconhecer aquele alimento. Pode ser até que ele não prove hoje, nem amanhã, nem depois. Mas chega uma hora que ele tem coragem e prova. Então aquele alimento é para ficar, é para você colocar, né? A família tá comendo, então vai colocar o alimento. Pode ser de formas diferentes. Você pode trabalhar aí, né? Outras formas de fazer. Então oferecer o cozido. Quem sabe ralado, cru, né? Quem sabe cortadinho de uma outra forma. Tá? Então dá para explorar aí as várias maneiras de oferecer um mesmo tipo de alimento, tá? Então é para ter, né? Então na literatura diz que para a criança realmente você falar que a criança não gosta, ela precisa experimentar de 10 a 15 vezes para dizer que realmente ela não gosta, mas experimentando e não só olhando e recusando, né? Porque às vezes ela nem coloca na boca, ela nem sabe o que é aquilo, né? Ela acostumou a dizer que não. Ela reconhece aquilo como não habitual
e diz que não. Então, se a mãe alimentar isso, é mais um reforço negativo. Então, pode ser que em algum momento ela deslanchasse e experimentasse, mas com reforço negativo da mãe, com a aprovação da mãe, e ela não vai experimentar nunca. Tá? Com certeza. Ô Lu, fala pra gente, você já tá falando da mãe, né? Mas pensando na família, às vezes o pai, a avó, no seu tratamento, no geral ali na seletividade, qual que é o papel da família? A Lucila também, no seu mestrado, envolveu a família, a influência dos hábitos da família, essa relação. Isso. Então fala um pouquinho pra gente sobre essa importância da família no hábito alimentar da criança e no tratamento, visto que essa criança que a gente está falando aí, ela já está com um problema de seletividade ou de recurso. Exato. O primeiro passo é a mãe ou o pai, que são os mais próximos, reconhecerem que há um problema, tá? É que há ali uma seletividade, né? Talvez até a mãe e esse pai não consigam nomear o que é esse problema, né? Mas reconhecer que realmente tem um problema que precisa ser resolvido já é o primeiro passo, tá? Depois chamar aí, procurar mesmo uma ajuda de um profissional, porque só a mãe é muito difícil, né? Só a mãe e o pai é muito difícil. E aí quando envolve os avós, porque hoje em dia está cada vez mais comum, né? Passar um período na casa do avô para a mãe e o pai poder desenvolver as atividades, né, de trabalho, sociais. Então, quando descoberto, a mãe, o avô, a avó, a tia, enfim, com quem ele ficar, tem que saber que realmente existe um problema, que é real. Né? Que não é uma frescura ou que, deixa pra lá, quando crescer come. Não, porque se a gente deixar se arrastar, vai se arrastar para a vida adulta. E aí trabalhar isso com adulto é muito mais difícil. É difícil não só para nós, é difícil para o adulto, tá? Porque vem enraizado lá desde, né, da infância mesmo, né, da idade pré-escolar e raiz até a vida adulta. Então, para ele trabalhar é muito difícil também, não é só para o profissional, tá? Então tem que reconhecer. E nem nessa seletividade a criança não quer determinado alimento, aí a avó que está em casa, o avô, a mesma mãe, para a criança parar de encher o saco, vai lá e dá um ultraprocessado, né? Que é um biscoito recheado, um salgadinho, e isso a criança não tem seletividade, né, Lucila? Não, isso seria engraçado, bom, né? Seria muito bom, fica né? esperando uma seletividade desses alimentos. Uma criança que recusa esse tipo de alimento, né? Não tem, né? Não tem. É Seria engraçado, muito bom, né? É. Seria muito bom se ela recusasse o Não posso ver ultraprocessado. refrigerante, não suporto salgadinho, não suporto bolachinha bolacha, recheada. nem pensar, não, exatamente, né? Então, é difícil, né? Então, tem todo o cansaço dessa mãe, desse pai, desse avô, e que acaba cedendo mesmo, abrindo um pacotinho, porque hoje em dia tem pacotinho de tudo, né? Então, você abre lá, é muito mais fácil, é muito mais palatável, e realmente a indústria fez aquilo para ser palatável. Então, a criança se apaixona, né, por aquilo e quer sempre mais, né? Então, é muito mais fácil, né? Então, nessa hora aí, é entrar a consciência. Olha, a gente tem um problema, a gente tem que resolver. Sim. Vamos resolver. Não ceder, não né, ceder, Lucila? Eu acho que isso ceder. faz parte do seu tratamento também, Isso. né? Nas casas. Exato, não ceder. Porque se você cede hoje, amanhã você vai ceder de novo. Porque a criança, como vocês falaram no início, ela tem as artimanhas para driblar tudo, para ela comprar. conhece aqui onde ela tá andando, né? Exato, para, né, fazer aquela chantagem emocional. Bom, se eu chorar aqui uns 30 minutos, vão cansar e eu vou ter aquele meu salgadinho ao invés de ter meu almoço. Né? Ô Lu, até ter atenção, não é? Você percebe isso? Sim, para chamar atenção, tá? Então, porque a alimentação mexe, a questão da fome mexe com a família, precisa comer alguma emocional, coisa, né? O emocional, e a criança percebe que quando ela nega, ela tem todo mundo em volta dela. Você percebe essa situação? Não, percebo, principalmente quando tem mais irmãos, né? O irmão mais velho, o irmão mais novo, né? E aí essa criança quer mais atenção, né? Que dê mais atenção para ela do que para os outros, né? E aí o momento de se alimentar, ela sabe que fragiliza, né? Porque esse ato de não querer, de não comer, deixa a mãe muito perturbada. Sim. Qualquer mãe, quando vê o filho que não come, fica perturbada. Ou alguém perturba a mãe, né? Esse menino tá comendo, esse menino tá comendo. Aí ela fala, pelo amor de Deus, não aguento mais. Exato. Esse menino tá magrinho, né? Aquela história, né? Esse menino tá magrinho, né? Você não dá comida muito pra esse difícil menino. ser pai e mãe, né? Porque tá gordinho, tá magrinho, tá isso, né? Come ou não come. Exato. A busca da perfeição, né? A busca da perfeição. Desde a infância. E aí entra, né, a parte de pedir ajuda aí para um profissional para tranquilizar um pouco, porque senão vira um inferno, né?
E aí a hora da alimentação, em vez de ser uma hora gostosa, né, de compartilhamento, de conversa mais amena, vira uma batalha, vira um campo de guerra, né? Então aí é a hora de chamar realmente o profissional para tirar essas dúvidas. Todo mundo fala que meu filho é magrinho, vamos, tá magro, né? mesmo, né? Vamos ver se tá magro mesmo, vamos aferir, né? Vamos ver direitinho, vamos colocar na curva, né? Porque não é só de olhar, né? Meu olhar... Às vezes a mãe e o pai são pequenos, né, baixinhos, e quer que o filho cresça o olho. Tenha 2 metros, não vai ter. E ver a curva desde o nascimento, Exato, né, Lucila? dá para acompanhar essa curva desde o nascimento, dá para ver se teve algum desvio ou não, se tá seguindo um canal próprio, que é o que a gente espera, tá bom? E mesmo as coisas, as avós começam, esse menino não come nada. Nossa, esse menino não come, deve estar deficiente, esse menino não come. Então vamos ver se realmente o que ele não come é o que ele, né, realmente vai impactar nessa saúde. Porque às vezes se coloca, eu vejo muito pratinho de criança, prato fundo. Se você Sim. coloca aquela comida lá e você vai pôr num prato raso, você fala, nossa, uma montanha. É igual marmita, né, quando você passa por um prato. Então, às vezes, o utensílio tá inadequado. Você faz e a criança realmente não E dá a forma né? de colocar a comida. Colocar a comida pro outro, eu acho uma tarefa muito difícil, né? Porque é você... É outra expectativa, né? colocando a comida pro outro. Então, às vezes, a fome do outro não é tudo isso, né? E tem que lembrar que criança, depois dos 2 anos, ela diminui o apetite. Mas isso é proposital, porque ela deixou de crescer. A velocidade de crescimento diminui, né? Então, quando diminui, a gente tem que lembrar que a criança come porque cresceu. E não o contrário. Né, cresce porque come, né? E os avós, os antigos têm outra mentalidade, né? Então eles pensam que a criança só vai crescer porque ela come, não, é o contrário. Então quando ela diminui essa velocidade de crescimento e ela diminui esse apetite, isso deixa esse avó, ou mesmo os pais, muito aflitos, né? Aí que entra as gostosuras, Exato, né? aí que... Que então vai virar uma travessura, né? Porque exato. não era pra ter comida. Porque só comeu 2 colheres de sopa, mas gente, 2 colheres de sopa para uma criança é o suficiente. Depende da idade, né, Lucila? Exato. A idade, o que ela tá acostumada, o tamanho do comeu estômago, Exato, entende? E se dá essa alimentação, o hábito, assim, o brasileiro tem esse hábito, né, de comer bebendo. Sim. E aí esse líquido acaba que ocupa um espaço que seria da comida, né? E beber, vamos cá pra nós, né? Muito mais fácil, né? Não precisa mastigar. Não precisa mastigar, não precisa ali separar as texturas Esse da é um boca. hábito super complicado, né? Super. E principalmente para criança tem que ter a bebida e não é esse o papel, né? E quando ele chega na escola, a gente não oferece a bebida e eles reclamam, eles choram. Ele chora. Porque aí não sabe, porque muitas crianças, inclusive, usam a bebida para empurrar a comida. Sem mastigar. Então vira pato, né? Só vai empurrando, não mastiga, né? Você pode ver que aquele bochecha de pré-escolar, molinho, vai até a infância, porque ele não desenvolve a musculatura temporomandibular. Né? E tem que desenvolver. Ele recusa a carne, porque a carne é dura. Às vezes nem é dura. É porque ele não dá trabalho, cansa, né? Ele não tem musculatura desenvolvida, cansa a boca dele. Ô Lucila, então, isso que você tá falando, então, desde a introdução alimentar, né? Que a mãe quer ficar dando tudo papinha, tudo em purê. Isso não está estimulando essa Não está estimulando esse desenvolvimento, né? Da musculatura, né? Então, hoje a gente sabe que a Sociedade Brasileira de Pediatria pede para não bater, não liquidificar nada, né? Nem ficar macerando tanto assim, misturando, né? A gente hoje diz, como diz a Rita Lobo, é o PFinho, né? É a comida da família, talvez cozida um pouquinho mais para, né, garantir que essa criança vai conseguir deglutir mesmo, né? Mas é ali tudo separadinho, o arroz, o feijão, a carne, a verdura, o legume, né? Tudo bonitinho, separadinho, para que ela tenha o conhecimento de cada sabor. Se você fizer uma gororoba, bater tudo, ou mesmo macerar tudo, ela nem distingue na boca o que é o sabor. E ela se assusta, né? Na hora que vê o prato, né? É feio pra caramba, né? Olha no prato, na hora que tá tudo separado, ela fala, eu nunca comi isso, mas na verdade ela comeu porque tava tudo uma passaroca lá. E acho que essa é uma fala comum, né, Lu? Nossa, quando era pequeno comia, mas não comia, na verdade, identificando, olha, isso é cenoura, isso é vagem, isso era é aquela beterraba. sopona, né? Aquela coisa batida, né? Normalmente tinha a cor do legume mais predominante. Então, se colocava beterraba, tinha a cor da beterraba. Né? Se colocasse mais tomate, tinha a cor do tomate. Se colocasse mais espinafre, tinha a cor do espinafre. Então, na verdade, não dava nem para distinguir o que é que tinha ali. E, na verdade, tinha 6, 7 legumes.
né? Nutria, mas não educava ainda, Exato, né? não educava, né? E esse hábito da água, então, tem que ser tirado também, né? A criança, ela tem saliva. Você tá sendo boazinha, né? Suco, enfim, refrigerante, né? Porque a gente tem a saliva já justamente para amolecer, né? E começar a formar esse bolo. Estimular essa saliva, Estimular, né? Deixar... inclusive, né? Tem a amilase salivar, que é super importante para a quebra dos carboidratos. Já começa na boca, né? Sim. Então, retirar essa bebida da alimentação é importante. E para a família inteira. Porque também não adianta retirar da criança e o pai e a mãe beber. Porque vai chegar uma hora que a criança vai falar, meu pai e minha mãe bebem. E por que eu não bebo? Natural, né? Não é? Ou às vezes a mãe tá lá, né? E aí tá na frente da criança, você não pode. Aí, Poxa vida. O que tem a ver, né? Que contribuição ela tá dando para essa criança? Nenhuma. A palavra família acaba aí, né? Acaba aí, entendeu? Então a regra tem que ser para todo mundo. Tá? Então não tem bebida na mesa, não tem pra ninguém, nem pro irmão mais velho, nem pro avô, pai. Nem pra mãe, nem pro pai, e nem pra criança. Porque não faz bem pra todo mundo, gente. Né? Depois esse pai e essa mãe estão com azia. Por que tá com essa azia? Né? Ou senão o avô, tô com refluxo. Por que será que tá com esse refluxo? Né? Então não faz bem pra ninguém, nenhuma faixa etária, tá bom? Então o legal é tirar mesmo. Só pra fechar esse assunto, acho que a gente vai ter um dia falando de aleitamento materno, né, Dani? Mas isso, tudo que você tá falando, só me vem a ideia do aleitamento materno. Porque criança, quando mama, já tem uma musculatura facial diferente. E ela já é acostumada com um leite com sabores diferentes em cada mamada, né? Exato. Então, é tão importante, né? E já vem aí todo o desenvolvimento sensorial dessa criança, né? E que ninguém lembra disso na hora de iniciar. É claro, não é fácil, né, gente? Né? Quem foi mãe, né? Quem já é mãe, eu não sou mãe ainda, mas quem é mãe sabe que não é fácil. Aquele início torturoso, né? E depois levar isso até os 2 anos, ou, né? Como manda aí a Sociedade Brasileira de Pediatria, é uma dificuldade também. A mãe trabalha, a mãe tem que sair, essa criança começa a frequentar a escola. Há grandes desestimulações aí no meio do caminho, né? E eu acho que a gente tem que lembrar que tem mais benefícios do que muitos, né? Do que esses desgastes, né? A gente tem que lembrar disso. Outra coisa muito importante, até os 2 anos de idade, é importante a gente reforçar aqui em vários episódios, né, Rosana, a questão de não oferecer açúcar para criança. Exato, gente. Porque senão ela já vai criando o hábito do gostosinho, do docinho, e a gente não estimula, né, os outros sabores aí vai cair numa recusa alimentar depois, né? Tem que lembrar que o açúcar é um alimento viciante, né? E ele age ali no campo, no mesmo campo que agiria, por exemplo, uma cocaína. Então ele vicia mesmo, né? E aí tem que lembrar que a criança menor do que 2 anos, ela não experimentou, ela não tem tanta autonomia assim para experimentar outras coisas, outros sabores. Então é o que você der. Coitadinho, mas ele não quer nada. Olhando, ele tá olhando porque ele tem olho, né? Então ele olha. Ele olha mesmo. Né? Olha e quer lambe. Tudo, né? Isso até em frente a um animal mesmo, né? Quem tem animalzinho em casa sabe que os bichinhos ficam tudo assim com a linguinha lá, mas ele não sabe o que é. Ele não sabe o que é. Se você trata, né, com uma mas se ração, você ensinar, ele aprende. Ele aprende, né? Tanto que eu não sei se vocês já tiveram a experiência de dar doce pela primeira vez para criança, ela faz uma careta horrível, né? Porque primeiro que esse açúcar, ele queima a boca dela, né? Depois que vai viciar, que vai ser gostoso. Mas o primeiro contato, você fala, meu Deus, parece que dei limão, né? Porque ela faz uma careta, sai até lágrima dos olhos, porque queima mesmo. Então não precisa dar, tá? Então respeitem, isso também é uma grande dificuldade de criar o seu filho, né, no meio de outros ambientes, porque aí todo mundo fica, que dó, dá um pedacinho, ele quer experimentar, ele não quer, gente, respeita a alimentação que a mãe determinou para o seu filho, né, vamos respeitar, porque senão fica muito difícil, né, eu determinei, por exemplo, que ele não vai tomar refrigerante, aí chega numa festinha, dá um pouquinho de refrigerante, um golinho, não, gente, vamos respeitar, não é para dar. Tá bom? Não precisa, não vai fazer falta nenhuma. De jeito nenhum. O açúcar e o ultraprocessado, né? Que é uma coisa que a gente... Que é um crime, assim, criança menor de 2... Qualquer idade, mas menor que 2 anos é criminoso dar alimento ultraprocessado. E a gente vê tanto, né? Sai com pacotinho. Estão precisando de um episódio só de ultraprocessado. Precisa. Estamos devendo aqui. Precisa.
Ô Lucila, quanto tempo demora para você resolver um problema de seletividade? Então, uma mãe te liga desesperada, deve ser, com certeza, né? O desespero é nítido, E aí você chega lá, como que é esse tratamento? Quanto tempo demora? Eu acho que a mãe, ela tá desesperada, ela quer esse tratamento para ontem, né? Isso. Como que funciona? Isso, a mãe normalmente me liga, tá desesperada mesmo, vocês acertaram, ela quer resolução para ontem, mas não é bem assim que funciona, né? Então eu vou até a casa, vou conhecer um pouquinho da história, né, dessa criança, conhecer um pouquinho da história da família para começar a trabalhar essa criança, tá? É uma caixinha de surpresa, eu não tenho prazo para dar e eu sempre falo, é um processo lento, né? Vai muito da criança, tem criança que me responde rápido, tem criança que vai mais devagar, né? Então eu tenho que respeitar o limite dessa criança, porque senão também eu saturo essa criança e eu não consigo mais trabalhar com ela, né? Ela começa a não querer mais que eu vá, ela começa a chorar e a intenção não é isso, né? A intenção é trazer ela de volta para o alimento, é brincar com esse alimento, pegar na mão, cheirar, ajudar a fazer uma preparação, uma massa, enfim, né? Picotar, claro que com a faca de segurança para ela não se cortar, mas é trazer essa criança para ter contato com esse alimento. Às vezes ela nem põe na boca de primeira, mas ela já tendo contato, né? Eu gosto muito dos indianos que falam desse contato com o alimento. Eles dizem que a digestão começa na ponta dos dedos. Por isso que é tão importante escolher quem vai fazer a comida da família, isso na Índia, né? Então eles sempre escolhem ou é a avó ou é a mãe mais velha dentre os irmãos, né? Para fazer esse alimento, que eles levam muito a sério isso, porque eles dizem que a digestão começa na ponta dos dedos. Então essa criança tocar esse alimento, essa criança conseguir cheirar, pra gente já é uma bom, experiência sensorial, né? Então eu tenho uma criança que não come manga, mas ela adora o cheiro da manga. Ela fica cheirando. Que cheiro bom, que cheiro bom. Mas não prova. Mas não prova. Ué? Né? Ainda, né? Mas esse cheiro agrada ela. Isso é bom, né? Se o cheiro já agrada, né? Quando ela tiver coragem de colocar na boca, ela vai ver que o gosto também agrada, né? Então, realmente, assim, não tem um prazo correto, né? Falar, em 3 meses eu te dou a criança comendo. Não, mentira, não sei. Tá, eu vou ter que ir trabalhando e aí o tempo é a criança. Demora mesmo, né? Uma criança que eu tenho na escola demorou 6 meses para provar o arroz com legumes, que a gente faz tudo bem batidinho, né? Para justamente eles não ficarem separando. Né? E ele ficou super feliz quando ele conseguiu provar. Então, assim, 6 meses é muito tempo, né? Se a gente parar para pensar. Agora, se der um pacote de salgadinho, é na hora. É na hora, né? E é legal você falar isso, Dani, dele ficar feliz quando ele experimentou. Sim. A gente pensa que não há um sofrimento para essa criança, mas há, né? E ouve, né? Durante 6 meses a gente falando, né? Tem que comer. E os outros amigos também na mesma posição. Então, há uma dor, com certeza. Há uma dor, e assim, é algo dentro dele, intrínseco, que não deixa ele provar. Né? Até o dia que ele... de julgamento também. Exato. Então, até o dia que ele toma coragem e põe na boca. E aí ele vê que tudo bem. E vê que não é ruim, né? Demorou tanto tempo. E se não gostar também, tudo bem. Exato, né? Então, esse ato de ter coragem, isso é devagar, gente. Não adianta. Não adianta abrir a boca da criança e empurrar uma colherada lá dentro. Não, é o pior erro que você pode fazer na vida. Tá? Então tem que respeitar. É bem complicado. E até a posição dos pais, Lucila, não sei se você já teve contato em escola. Tem mãe, né? Tem uma mãe que ela manda autorização. Meu filho não come fruta, na minha casa eu não como fruta e você não vai fazer nada com ela. Então, assim, desautoriza a gente na frente da criança e não adianta eu querer fazer nada. Não. Então, ela não prova um suco, ela não prova uma fruta, ela não prova nada. Por quê? Se eu poderia ter essa abertura, né? Igual você tem a mãe que tá desesperada, ela te encontra. Agora, no meu caso, é o contrário. A mãe não quer que a criança nem prove, né? Nem deguste nada. Isso é triste, né, Dani? Porque tira a oportunidade da criança de ser uma criança saudável, uma criança que se alimente bem, né? E quão bem faz comer uma fruta, né? Todas as vitaminas, sais minerais. É tão gostoso, né? É tão gostoso pegar uma fruta da época, principalmente as da época, né? Estão ali, amadureceram no tempo certo, tão gostosa, né? Então essa mãe tá perdendo a oportunidade. Primeiro que ela já perdeu a oportunidade, ela própria, de se aventurar aí no grupo das frutas e tá tirando a oportunidade do filho, da filha. E isso vai
E vai geração em perpetuando, vai perpetuando mesmo. Às vezes, Lucila, a gente recebe adulto com fala infantil no consultório. Sim. E fala assim, eu não como nada verde, eu não como nenhuma fruta. Mas qual fruta? Aí, pro adulto é muito constrangedor falar assim, nenhuma. Mas qual? Você acha amargo? Você come tal? Não. Você acha amargo? A pessoa não sabe que sabor tem aquela verdura. Sim. E tem 30 anos já. Exato. Conhece o mundo às vezes e não conhece. E não E conhece é o sabor os dos alimentos. alimentos. Exatamente. Isso impacta no psicossocial dessa pessoa, né? Claro. Eu acho que desde a infância, porque hoje em dia tudo bem, a gente está mandando muito menos nossos filhos para excursão, enfim, né? Tá mais difícil, né? Uhum. Mas quando você mandava, essa criança ficava isolada, coitada. Né? Porque ela não conseguia trocar um lanche, por exemplo, né? Ela não conseguia compartilhar do lanche que era oferecido pela escola, né? Numa excursão, Sim. porque ela só comia determinado alimento. Não, então isso impacta na vida dela. E quando vai crescendo, impacta muito mais. Na Porque saúde, né? Exato. Além da saúde, nesse psicossocial, porque ela vai viajar e aí chega lá no outro lugar, não tem o que ela come. Então ela não come. Né? E ela não está acostumada a provar o novo. E a vergonha de dizer dentro do grupo, eu não como fruta alguma. Então, assim, espanta muito, né? Então, por isso que eu disse, né? Acho que essa dor e essa dificuldade na vida adulta é muito pior. Sim. Então, vamos resolver logo na infância, na idade pré-escolar, na infância, não deixar passar nem para adolescência. Porque você sabe que adolescente é outro Aí outro o negócio mundo. vai complicando mais, eu acho. É outro mundo e realmente para eles o que vale é a voz do grupo, é a voz do amigo. Porque meu amigo não come, então também não preciso comer. Então fica mais difícil da gente trabalhar. Vamos resolver isso o quanto antes. Mas uma abordagem positiva também é bacana. Tem uma paciente que há pouco falou que o filho não come nada de lanche assim ultraprocessado e leva. E ele quer levar cenourinha, brócolis. Ela falou, é o que ele me pede. E ela falou que o contrário está acontecendo, que as mães começam a ligar o que ele está levando, que o meu filho está querendo, deu para ele provar. Então, a gente pode fazer também uma rede do Deveria bem, ter, assim, né, nesse sentido. A minha filha, quando estava ainda na educação, no ensino infantil aí, ela levava, né, ela amava levar pimentão cru de lanche. E aí ela era ridicularizada, então ela deixou de levar. Né? Porque todos os amigos, aí claro que é meio doidice, mas ela gostava, e eu vou fazer o quê? É o gosto dela, né? E os pais não entendem isso e os amigos também não, porque só pacotinho que se abre, né? A todo momento. Mas é engraçado isso porque eu tenho uma conhecida que ela fazia os lanches da criança, então para não comer industrializado, ultraprocessado, ela fazia as bolachinhas de aveia e punha cacau em pó, então ficava de chocolate. Né? E mandava pra criança bonitinho, sabe? Amarradinha no saquinho, tinha um lacinho. Então ficava uma coisa fofa, né? Sim. E aí no intervalo chamava a atenção dos amiguinhos. Porque eles levavam um tubo, que era bolacha, né? E ela toda fofa, né? Principalmente das meninas, né? Que são todas vaidosas, abrindo o lacinho, tudo. Aí começaram a trocar, só que a menina não gostava de bolacha recheada, essas coisas prontas. Ela punha na mochila, mas trocava porque ficava com dó da outra, né? Aí a mãe um dia abriu a mochila, tinha lá 3 pacotes de bolacha recheada. Nossa. Falou, fulano, o que tá acontecendo, né? Você quer provar? Não, mãe, eu fiquei com dó das meninas, porque é tão bonitinho, elas queriam abrir o lacinho e queriam comer a sua bolacha. Eu deixei. E você ficou sem lanche? Fiquei, porque essas aqui é ruim. Que bom, A mãe manda mais. Não é? Então bom. aí a mãe começou a fazer para essas outras mães comprarem, né? Então vira um negócio. Tá vendo? Já vira um empreendimento. Né? Vira um empreendimento. E tem muita falta, né, de lanche saudável para essas crianças. Sim. Se ela vê um amiguinho levar, isso vai estimulando, né? Tem no Instagram várias edições aí, né, de lancheira saudável e tal, então as mães fazem carinha na banana e tal, isso estimula o consumo de frutas, né? Sim. Mas infelizmente ainda é muito pouco. É muito pouco, e quando você começa a cuidar dessa criança, que você faz aquela higiene, né? Tipo, tirando o suco de caixinha, os pacotinhos, a mãe fica enlouquecida. Então o que ele vai levar de lanche? Sim. Né? Lembrando, gente, desaparece todas as opções da cabeça da família. E lembrando, gente, que lanche é aquela refeição de intervalo, né? Então, assim, se a criança almoçou bem,
é só uma fruta, alguma coisinha para ela aguentar até o jantar, porque ela tem que ter fome para esse jantar. Se você empanturrar essa criança de açúcar, de industrializado e ultraprocessado, ela chega em casa 7 horas da noite e não quer jantar. E quantidade, claro, né, Lucila? Sim. Não é nem só ultraprocessado, mas tem mãe que manda na lancheira 2 pães gigantes com frios, com mais 2 bebidas. Ué, a criança não vai nem almoçar e nem jantar. E nem jantar, ela não vai ter apetite mesmo. E ela vai recusar o almoço porque ela sabe que ela vai abrir a lancheira e vai ter aquela fartura. Exato. Né? Então tem que lembrar que os lanches intermediários, ele já tem esse nome mesmo, intermediário. Tá? É só para aguentar. Só um complementinho. Exato. Só pra não chegar. Mas o café da manhã é a grande refeição da manhã, né? O almoço é a grande refeição do meio do dia e o jantar é finalizando aí a grande refeição da noite, né? E os intermediários só para dar uma seguradinha, tá? Ô Lu, fala um pouquinho sobre as suas estratégias no atendimento. Então. Eu gosto muito de trabalhar a seletividade levando essa criança para a cozinha, né? Trazendo essa criança a conhecer os alimentos que às vezes ele nem conhece, né? Então você dá uma batata na mão dele, ele não sabe que aquele alimento é uma batata. Agora se dá um pacotinho da batata frita, ele sabe o que é, né? Então trazer essa criança para a cozinha, isso te facilita muito, né? Sem falar que elas adoram, tá? Adoram se sujar, adoram colocar a mão. A primeiro momento, ela tem medo de mexer uma massa com as mãos. É isso que eu ia te perguntar, que muita criança tem aversão, né? A pegar, e a criança seletiva, ela tem esse toque, né? Eu não quero me sujar. Eu vou me sujar, né? Então, até tem uma fala de um paciente meu. Mas eu preciso de uma colher. Eu falei, não, você tem 2 mãos. Pode colocar, a gente já lavou as mãos, já higienizou as mãos, você pode colocar. Mas eu vou me sujar. Eu falei, não, aqui tem água e tem sabão. Depois que terminar, a gente vai lavar. Não vai ficar sujo. E aí, aos poucos, ele foi enfiando, mas você via a aflição da criança em mergulhar. É uma aflição mesmo. Né? Porque ele não tem esse hábito, né, de pôr a mão. Então, trazer essa criança para a cozinha é bastante importante. Então, ali não dá cortado já. Leva o alimento inteiro, sem descascar. Olha, aqui, esse é a banana, tá? É isso que eu falo. Vamos apresentar. Vamos apresentar. Essa é a banana, tá bom? Como é que descasca uma banana? Não tira nem aquele primeiro cabinho para ficar já fácil. Não, deixa inteirinho mesmo. Como é que descasca? Como é que você descascaria? Deixa ele olhar, deixa ele tocar, deixa ele quebrar a cabeça. Né? Ele vai forçar, vai ser duro, né? Vai ajudando ele a desvendar. O processo é muito importante. Uma vez eu te contei o exemplo da minha sobrinha que descobriu que a pipoca vinha do milho. Quando viu estourando, achou uma maravilha. Que é lindo uma pipoca estourando. Mas ela não vinha do saquinho branco, né? Ela não era uma mágica ali que abria do micro-ondas. Exato. Então, um termo que eu escutei uma vez também, que é a despamonhalização da sociedade, né? Aquela coisa da gente saber de onde veio, exato, como foi plantado, que é na safra, como faz, até o comer. Então, acho que comer alguma coisa que a gente fez ou viu fazer, nós fomos criados catando feijão, participando desse processo, né? Sim. E você concorda que isso é essencial ali para aceitação? É essencial e se perdeu, né, ao longo do tempo, né? Tudo é no pacotinho, tudo é na latinha, tudo, né, é no Tetra Pak. Então, se perdeu ao longo do tempo. Então, a criança só recebe o prato pronto, mas ela nem sabe. Né? Então ela recebe o milho, já o milho cortadinho, ela não sabe que tem uma espiga por trás, que o milho tem uma espiga, que ele tem cabelinhos, que precisa tirar os cabelinhos para cozinhar o milho. Então isso para a criança é muito divertido, é um conhecimento que ela está tendo. E ela gosta, ela pergunta, nossa, mas ele nasce como? Né? Mas aí você tira ele e aí faz como? E por que tem cabelinho? Né? Então ela vai perguntar, a criança é curiosa e ela tem que ser curiosa mesmo, ela está desvendando o mundo, né? Então, trazer essa criança para a cozinha. Então, eu sempre trabalho com a seletividade, né, como oficina culinária. Né? Eu sempre aviso, então, não é uma consulta tradicional, que toda vez vou pesar e medir, não. Né? Eu vou avaliar essa criança, claro, quero saber se teve algum impacto, ou se pode ter, essa seletividade pode levar a ter um impacto aí no crescimento e desenvolvimento dessa criança. Lembrando que a criança não é um adulto diminuído, né? É um ser em crescimento e desenvolvimento. Né? E quando eu falo crescimento não é só de altura, tá? É todo um desenvolvimento psicossocial envolvido, neurológico, cognitivo, motor, tá? Então a gente tem que lembrar disso também. Maravilha. É bem interessante a gente
reforçar, né? A comida de verdade, de onde vem os alimentos. Isso. E o que seria, nós 3 nutricionistas aqui, é ter uma educação nutricional de qualidade em todas as escolas. Exato. Né? Tanto na escola nosso particular, sonho, quanto né? na escola pública, a gente teria aí, nossa, uma diferença gritante em todos os sentidos, como fator de prevenção, né? De estímulo, de aula de culinária, de educação nutricional. Exato. Eu acho que deveria ter uma classe aí para batalhar pela gente, né? Que infelizmente está muito adormecido. Eu acho que desde lá da creche, né? Com Lembrando certeza. bem do começo, né? Desde a creche ali, o berçário, né? Sim. O infantil, a pré-escola e carregando até a adolescência. Com certeza a gente conseguiria aí impactar eles em relação a esses industrializados e Com ultraprocessados. certeza. Orientar os pais, né? Também. Sim. É que acaba levando para a família, Sim, né? O que a escola fala é uma sim. forma de impactar. Impacta sim, né? E é engraçado que tem uma das mães do meu seletivo que pediu, eu faço de 15 em 15 dias essa oficina culinária com ele, e pediu um extra. Ele falou, você pode vir a semana que vem também? Eu falei, posso, né? Mas por quê? Não, porque a semana que você vem, ele come super bem. Que legal. Então fica na memória da criança, ela fica aberta a comer bem, né? E aí vai passando, aí na outra semana que você não vem, ela começa a regredir, até a hora que você vem de novo e ela deslancha. Até firmar aquele hábito. Né? Entendeu? Eu falei, isso é interessante, né? Então a gente pode fazer de semana, né? Claro, eu tenho que dar um descanso para essa criança, também não posso ser tão invasiva, tá? Eu tenho que respeitar um pouquinho essa criança, né? Porque ele não é uma máquina, né? Então eu tenho que respeitar o processo dele, eu tenho que respeitar a cognição, né? O tanto que ele está captando. Às vezes eu volto no alimento. Mas ele está comendo esse alimento, mas aí eu volto um pouco. Que é mais confortável para ele já. É mais confortável, eu consigo, talvez, voltando um pouco, dar um passo adiante. Se eu vou muito para frente, ele trava. E aí ele não quer mais nada, né? Então, às vezes, é interessante. Daqui 15 dias a gente vai trabalhar a banana de novo. Tudo bem? Tudo bem, porque ele conhece, ele se sente mais confortável. Então, você faz uma preparação diferente. Lembra que tem vários jeitos de oferecer o mesmo alimento, a mesma fruta? Você trabalha uma preparação totalmente diferente, mas ele se sente confortável. E ele vai abrindo para outras experiências. Né? Então, isso é interessante. Tem até um programa, né? Acho que vocês lembram que é Socorro Meu Filho Come Mal, mas também fizeram Socorro Meus Pais Comem Mal. Sim. Então não adianta, é uma cadeia. Então quando a criança não é um problema só da criança, existe família, algum outro problema dentro da família que Sim. precisa ser visto. Sim. Você também consegue verificar isso e para tratar a família? Acaba tratando a família, Lucila? Consigo e acabo tratando a família também, tá? Isso foi o tema do meu mestrado, né? Realmente eu fui investigar, né, a alimentação dos pais. Porque eu via que só a gente tratar só as crianças não surtia efeito. Mas peraí, aonde essa criança está inserida? Qual é o ambiente que ela está inserida? Porque ela não tem autonomia nesse ambiente, né? É os pais que fazem compra, é os pais que cozinham, os pais que oferecem. Eu tenho que conhecer o ambiente para talvez atingir essa criança. Essa história de falar, meu filho não vive sem refrigerante. Mas pera lá, quem é que compra o refrigerante? Onde está esse a criança que está refrigerante, indo né? comprar? Não, né? e outra, é só a criança que toma refrigerante? Pois é, né? É só ela? O senhor não toma, Não. né? Então tem que ver isso, né? E no seletivo, às vezes, o pai me fala, eu deixei de comer peixe lá na minha infância e até hoje eu não voltei a comer peixe. Então como é que ele quer que essa criança coma o peixe? Se no dia do peixe, não tem no prato do pai o peixe. Tem um bifão no prato do pai. Ou não tem o dia do peixe. Então é muito difícil, gente. É quase uma mágica, né? Você né? querer que coma sem oferecer. Sem oferecer, né? Então aí tem que ser trabalhado, e aí é uma conversa mesmo. É claro que com o adulto é uma outra conversa, mas é sensibilizando para que ele volte, né? Para que ele resgate. Por que ele deixou de comer? Quando foi que ele deixou? Por quê, né? Porque teve algum evento, trauma. Teve algum evento com espinha, com algum gosto, alguma coisa, alguma intoxicação, passou mal. Por quê, né? Resgatar mesmo na memória. E se não lembra, se não sabe, está na hora de provar de novo. Porque isso pode ter mudado, gente. A gente está em desenvolvimento constante. Então os sabores na nossa boca vai mudando, né? Quando é criança tem um paladar mais infantil, mas quando cresce esse paladar abre, né? É esperado que esse leque se abra, né? Porque os gostos vão ficando diferentes. Uma criança não suporta pimenta, raras exceções. Né? Mas quando você vai crescendo, você vê que a pimenta realmente ela não é só para arder, ela tem um gosto atrás disso.
né? Então você tem que desvendar isso. É importante conhecer, sim, o hábito alimentar da família, porque senão Fundamental. você fica patinando. Maravilha. Muito legal. Acho que a gente pode ir para indicações, Vamos, né? O que você pode deixar pra gente aqui como indicações, Lu? Então, eu tenho um livro para sossegar um pouco o coração das mães, porque eu vejo muita aflição nas mães quando essa criança começa a rejeitar alimento, ou ela não come, não aceita nada, fica um dia inteiro sem almoçar e sem jantar, né? Então, aí tem um livro bem legal, gente. Por que meu filho não quer comer? Né? Uma visão além da boca e do estômago, é da Patrícia Junqueira. Né? Mas é para as mães, não é para as crianças, tá? É para sossegar e entender um pouquinho mais, né, dessa alimentação. Vai um pouquinho além da boca, um pouquinho além do estômago, né? Eu digo sempre que o alimento não é só para nutrir, né, o corpo, né? Mas tem resgate, né? Nossa, é para nutrir a alma, né? Te resgata lá pro tempo do avô, da avó, que fazia um bolo cheiroso. Isso tá perdido hoje, Tá né? perdido. Porque as crianças não têm mais memória afetiva, porque a mãe não quer cozinhar, não tem tempo, ou não quer ou não tem tempo. Sim. E as avós moderninhas de hoje também estão pulando fora Tão dessa pulando atividade. fora, Aí vai perdendo, né, tudo isso. Quem aqui não lembra, né, de um bolo lá da avó, de um macarrão, de domingo com frango. Exato. Uma das coisas que o ultraprocessado faz isso perder, por exemplo, você está aqui em São Paulo, o miojo tem o mesmo cheiro e o mesmo sabor que o miojo em Recife. Sim. Então não tem cultura ali, não tem. Sim. Agora você vai fazer uma macarronada aqui em São Paulo, você vai comer uma macarronada feita por alguém em Recife? Outra explosão de totalmente sabor, outra é explosão de outra. experiência. Então, esse processo, esse cheiro, a busca do ingrediente, cada um mistura, nunca fica um prato igual ao outro. Sim, não precisa nem ir no Recife, não. Aqui mesmo, em qualquer lugar. vai Pega no uma Rio. casa de bolo. Uma casa de bolo não tem nada a ver com bolo feito em casa. Não. Né? Então é só ali produção pra gente ter um alimento. Mas pré-mistura, né? o amor, igual você falou, Sim. né? Que precisa de quem prepara, tudo isso O tá bater, sendo o perdido. misturar os ingredientes, Sim. né? Essa alquimia, né? Que tem cozinhar, como diz Mia Couto, né? Cozinhar não é um dever, é o amor que você tem ao próximo. certeza. É um ato de amor com o próximo, né? Você tem que lembrar disso. Né? E tem coisa melhor do que quando alguém faz um prato e fala assim, Daniela, eu fiz o bolo que você gosta. Com certeza. Não tem fome, não tem nada, é o bolo. Exato. A gente tem É o outro sentimento, nossa, né? Não é só a fome, né? É o sentimento que a pessoa, poxa, ela lembrou, olha só. Então, eu acho que isso que fique pra criança foi perdido, né? Está sendo perdido. todo um carinho, né? Mas esse negócio de exemplificar com o miojo, eu lembro que tem um primo, né? Que a gente muito ia pra fazenda do meu avô. E chega lá é leite de vaca, né? Ordenhado mesmo, né? E aqui em São Paulo é o leite da caixinha, né? Meu, esse menino dava um trabalho nas primeiras semanas. Eu quero meu leite da caixinha, do saquinho, não quero esse da vaca. Na época era Olha só. só. Mas vou te confessar que eu também não ia querer, não, viu? Não, Quando eu ia pro interior, eu não tomava esse leite da vaca lá direto de lá. Tô é fora. gostoso, Não, tô gostoso. fora. Tem outro sabor. A gente Sim, colocava pra ferver. Uma carga bacteriana. Né? Haja Então- intestino. Não. Mas ele dava muito trabalho, mas assim, ele não reconhecer que a vaca que produz o leite, né? Sim, não sabe, né? As Não crianças. sabe. Por isso que tem alguns lugares que tem fazendinha, vão visitar esses Exato. lugares, né? Porque as crianças não sabem, pra resgatar. Não sabe que o ovo vem da galinha. Não, né? não sabe nada. Então é difícil, não sabe como planta um milho, como se colhe um arroz. A batata nasce congelada, em palitinho. em palitinho já, né? Ninguém arranca a batata, Nossa, né? casca. Então isso é importante, esse resgate é muito importante. Por isso que eu gosto de muito ir pra cozinha mesmo. E para hortas, antes da última, acho que uma dica importante é que a gente vai visitar o CSA também, né, de Peró. Eles têm um programa lá de educação ambiental e que é muito legal quando você pode comprar da agricultura familiar, é falar assim, tá vendo essa alface? Foi o senhor João que plantou, olha, demorou tanto tempo para ela crescer e agora, então entender que vamos comer a alface do seu João, vamos comer a cenoura, Horta na queijo, escola, José. né? Que Então, isso a já horta, incentiva. Mas isso muito. ainda resgatando o que a Dani falou, que devia ter educação nutricional Sim, lá, na desde escola. sempre. Então, a função da creche, o que você vai fazer com a criança que está na creche? Ensinar ela a mexer na terra, Sim. plantar o grãozinho e fazer ela perceber que ali nasceu um alimento e eles que eles amam. vão arrancar e vão levar para a cozinha, Sim. para a tia da cozinha fazer o alimento. Então, não é aquela cenoura, é a cenoura que eu plantei. Exato. Né? Eu
você sabe a idade que eu tenho. Então, no 5º ano, lá em 1900, eu fiz horta no 5º ano. E eu lembro, deve ter acontecido tanta coisa na escola que eu já esqueci, mas a horta, eu consigo ter uma memória da gente mexendo na terra, lembro que teve morango, e depois a gente fez salada e preparou. Então, aquilo é tão forte pra gente, principalmente quem é da cidade, né? Que a gente não esquece, a gente precisa trazer experiências marcantes assim. E quem nunca plantou um pezinho de feijão no algodão? E hoje, até essa técnica, muitas pessoas estavam falando, foi perdido, que nem isso, que é tão fácil, os professores não estão fazendo mais. Olha só que coisa, de né? abacate. E a gente cuidava daquilo, parecia uma preciosidade, a gente ficava mimado aquilo, né? Isso é muito legal. A Rosana falou, nós somos da cidade, eu lembro uma vez, não sei se você lembra disso, que a gente vinha, a gente corria, né? Vai voltar. Mas a gente correndo lá no lugar, né? No ambiente lá gostoso. Aí olha, o passarinho não sei da onde, que eu gosto muito de passarinho. Eu gosto. Aí Rosana, nossa, é impressionante, né? A pessoa tem que correr no mato pra ficar ouvindo passarinho, porque a gente não ouve mais passarinho. Não percebe mais, Não percebe, assim, às vezes a gente não ouve. Então, assim, é tudo coisa que vai deixando, né? A criança precisa ser contextualizada, a gente precisa apresentar, e o adulto vai perdendo algumas referências, né? São os valores, né? Andar descalça, né? Tem criança que nunca teve essa experiência de andar no mato descalça, na terra. E tem mães que não permitem, né? Que a criança ande descalça. Gente, calma. Tem uma escola lá em São José dos Campos que eles usam o método Montessori. Eu trabalhei lá por muitos anos. E é fantástico esse método. E faz parte do método, eles têm tanques de areia. Justamente para criança ir lá com, sabe, e se sujar mesmo, com areia de praia, né? Eles fazem, e a criança fica descalça. Nossa, é fantástico o trabalho que eles têm. Isso faz parte do desenvolvimento da criança, se sujar, se lambuzar, um dia de chuva, pôr o pé na lama, saber como é que é uma lama. Isso faz parte, né? Imagina. Mãe hoje fica desesperada até da criança comer um morango aí, né? Igual a Rosana falou, vai sujar, vai ficar vermelho, vai manchar a roupa. Aí lascou, né? Aí vai tudo sendo gente, perdido. uma roupa velhinha. Todo mundo tem uma roupa velhinha no guarda-roupa. Opa! Né? Veste a roupa velhinha e deixa a criança brincar, né? Deixa se sujar mesmo. Acho que tem muita coisa, né, Lucila, pra voltar, né? Tem muita principalmente coisa. Com criança, pra gente ter um adulto melhor, um idoso melhor. A gente não teria esses idosos hoje com tantos problemas, né? Exato. E eles ainda não têm tantos porque foram em outra geração aí, né? Agora você imagina as crianças de hoje sem essas oportunidades, o que serão? Exatamente. Então eu acho que tem muita coisa nova, muito interessante pra gente aprender de tecnologia. Isso tem muito pra agregar, a gente usa isso direto. Claro. Entender essa nova criança, mas a gente não pode deixar de manter o que já é bom. E a comida de verdade, né? Que é o que a gente preza aqui no Nutris da Família, que é comida de verdade. Comida de verdade, exato. Ô, Lucila, deixa só, você comentou desse livro, né? Depois a gente vai colocar na descrição, porque meu filho não quer comer, mas tem uma pesquisa super interessante, um artigo falando que muitos livros infantis só falam de doces. Porque doce, as figuras, né? As figuras são muito bonitas, reforça, tudo. Né? Vai reforçando, não tem. É raro a gente ver livro que tá falando de legumes, de vegetais. Sim. Então, isso é algo aí, dicas para os nutricionistas, futuros nutris, né? Que desenvolverem, né? Vão fazer uma coleção aí de livros, né? Para essas crianças. E o mais perto da realidade possível, né? Não é para desenhar um moranguinho perfeitinho. Porque você vai numa horta de morango. Claro, tem uns lindos, maravilhosos, belos, mas ainda tem aqueles mais naturais, minguados, que não usaram fertilizante, nem nenhum agrotóxico para que ele cresça. Né? E são os melhores, são os mais saborosos. Então, desenhar conforme a realidade. Pode desenhar o bonito, mas desenha o real do lado. Né? Então, quando você arranca uma batata, ela vem toda suja, cheia de mandioca, terra. aquele, né? Quando você arranca uma mandioca, então, né? Quando você colhe um milho, ele não vem sorrindo para você amarelinho, né? Você tem que ali, limpar e tirar todo o cabelinho, a casca, tudo. Então, eu acho que desenhar essa realidade é importantíssimo. Tem muita coisa nessa linha mesmo, né? Infantil tem muito que crescer. Tem. A Rosana tem experiência essa semana, né? De uma adolescente, é isso que não sabia, não encontrava nutricionista para atender essa idade, não é? Eu recebi no consultório, falou que procurou vários nutricionistas, ninguém atendia criança. Aí, Lucila, vem pra cá pra você. Vem, meu contato vai estar aí, vocês já me acharam, tá bom? Pode me ligar.
Ó, antes do batata quente para ela, vamos fechar com a gente fica conversando aqui antes, vem um monte de ideia, que foi o documentário, né? Acho que o Instituto Alana faz um trabalho maravilhoso, a gente pode colocar como link também. Muito além do peso, criança alma do negócio. Então eles têm documentários muito importantes e um trabalho que deve ser apoiado pela sociedade do não consumismo, da não propaganda que prejudique a saúde para as crianças. Então a gente vai deixar também no nosso link. Mas você não vai escapar do batata quente. Vamos lá. Pensei que eu ia escapar. Não. Batata quente para nutricionista, né? Tá fácil. Vamos lá. Vamos lá, Lucila. Estudar é bom para se desenvolver, ter conhecimento, não simplesmente engolir o que te dizem. Perfeito. Doce ou salgado? Doce. Uma fruta? Banana. Eu acho fantástica. Um prato que te remeta à infância, um prato afetivo? Nossa, o pão de queijo da minha mãe, né? Feito ali com polvilho, queijinho ralado, os ovos amarelinhos. Olha a riqueza de detalhe da receita, tá vendo? Ela vai lembrando, né? Vai falando, aquele vai pacotinho lembrando. Que abre com facilidade. Da marca tal, né? Ela escaldando aquele polvilho, sabe? Levantando aquele cheirinho de polvilho. É muito bom. Aproveita, manda um abraço pra Mames, que ela capricha demais. Beijo, minha mãezinha, Dona Maria, tá em casa. Dona Maria é fantástica, ela faz salada de fruta pra todo mundo do consultório. Nossa. Fora o café da manhã fresquinho, Nossa. Montado, que a Lucila vai direto. Você é mimadinha, é isso, Lucila? No bom sentido, sim, né, Dona Maria? Parabéns, viu? Quem é você na fila do pão? Uma pessoa que quer, na verdade, ajudar o outro a se conhecer. Eu acho que o autoconhecimento, né? E às vezes falta oportunidade, né? Fica esse medo de olhar pra dentro. Vira os olhinhos pra dentro, não tem problema. Vai ser feio o que você vai ver, mas é pra ver o feio mesmo. Pra ser uma pessoa mais bonita por fora. Um pensamento, Lu. Olha, seja você, de Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? Acho super importante, né? Todo mundo fala que gostaria que o mundo mudasse, mas começa por você. O que você está fazendo para isso? Né? Começa com você, não importa o outro, né? Não coloque, não deposite no outro a sua expectativa, não. Lida você com ela. Bacana. E o que nos impede de prosseguir? O medo, né? Acho que o medo nos emperra, né? Eu sempre falo, eu tenho medo de ter medo. Porque quando você tem medo, você empaca, né? Sim. Não vai pra canto nenhum. E quando a gente tem medo, vou falar um medo meu aqui. Eu morro de medo de me perder de carro e eu me perco. Tanto medo que eu tenho, eu me perco. Então, perde, assim, né? realmente impede da gente chegar onde a gente quer, né? Chegar, exato, enfim. né? Você já fica Nesse imaginando. caso, a tecnologia te ajuda, né? Até essa tecnologia eu tenho medo, porque me leva pra cada lugar. Eu tenho tanto medo de me perder até com o negócio. Até com o aplicativo. O meu medo é ficar sem bateria nesse caso. Não, nossa, é apavorante. Gente, o medo realmente impede a gente de prosseguir. Impede maravilhoso. Lu, foi ótimo. Gratidão. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigada, foi conversa muito boa. Espero que você tenha gostado dessa conversa, que tenha se identificado. Se tiver alguma dúvida, coloque que nós vamos responder todas aqui no podcast. E esperamos vocês no próximo episódio, na próxima quarta-feira, às 18 horas. Lembrando para que você faça a inscrição no canal, sempre para receber as notificações. Deixa o seu like, que ajuda muito a gente. Já deixa o sininho ativado aí, que vai ser muito importante para o nosso canal crescer e poder trazer bastante gente boa, que nem a Lucila aí, para contar novidades para... E se precisar de algum apoio, né, com relação à criança, é só contatar a doutora Lucila Pereira e que a gente possa fazer, né, o nosso dia, a nossa nutrição, né, meninas, muito melhor na nossa infância, para que a gente tenha um futuro aí com muito mais saúde, que nós tenhamos muito mais sucesso na nossa vida quando a gente estiver lá na fase adulta, lá na terceira idade, que é o que a gente tá chegando aqui, né? Tudo carinha de nome, é tudo, ó. Na hora, qualquer hora eu vou contar as idades aqui, tá bom? Ainda bem que nesse dia eu não vou estar, viu? A gente põe a fotinho da Lu. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima semana. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.